Olá pessoal, eu sou Adriano Rio, cirurgião do NTCO, Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, e vou falar sobre uma pergunta clichê em cirurgia da obesidade. Os pacientes habitualmente perguntam: doutor, a cirurgia é igual para todo mundo? Todo mundo vai emagrecer do mesmo jeito? Sim, a cirurgia é igual, seja bypass, seja sleeve. Estômagos são construídos com a intenção de serem do mesmo tamanho. O desvio, quando acontece do intestino, é idêntico, é igual, ou seja, a alça biliopancreática que vai conduzir o suco digestivo e a alça alimentar são padronizadas. No entanto, a resposta à cirurgia não é igual. Nem todo mundo emagrece igual, ainda que tenha o mesmo peso e altura, a evolução vai depender de inúmeros fatores. Em princípio, a resposta às cirurgias bariátricas eram baseadas apenas em efeitos mecânicos, como a redução do estômago e a redução da capacidade de comer, e quando desviado o intestino, uma maior, digamos assim, indução de desabsorção ou menor absorção dos elementos, dos nutrientes. Entretanto, algumas outras observações científicas começaram a ser estudadas e se descobriu que mudança de microbiota, alteração de padrão de absorção de alimentos em função do desvio da alça biliopancreática, aparecimento ou indução de hormônios, e aí sim é a fase mais importante, a fase bioquímica do entendimento da cirurgia da obesidade, modificou o entendimento sobre os resultados das técnicas implementadas nos dias de hoje. Então, pessoal, os métodos cirúrgicos bypass e sleeve emagrecem pessoas em proporções bastante semelhantes e são vários os mecanismos envolvidos. Hoje eu vou ressaltar algo que nós aprendemos no início dos anos 90, que são as alterações provocadas em hormônios secretados no próprio estômago e no intestino, que sofrem alterações após a cirurgia bariátrica. Tanto na cirurgia conhecida como bypass gástrico jejunal, que reduz o estômago e desvia o intestino, fazendo com que a secreção digestiva atrase o encontro com o bolo alimentar e, portanto, promova menos absorção, assim como a gastrectomia vertical, que é mais restritiva do que desabsortiva, mas em função da perda de 80% a 90% do estômago, também promove uma menor absorção dos nutrientes por mau processamento ou má digestibilidade em função da redução da massa gástrica. Elas causam, portanto, alterações de hormônios intestinais e gástricos, conhecidos como incretinas, em maior ou menor intensidade e em tempo que varia de pessoa para pessoa. Ou seja, as alterações de hormônios que causam fome podem durar mais tempo em determinadas pessoas, podem ser mais intensas também em determinadas pessoas. O incremento de hormônios que causam saciedade sofrem essa variação também de pessoa para pessoa, e por conta disso, os resultados nunca serão iguais em indivíduos diferentes. Se você tem no estômago o hormônio da fome, conhecido como grelina, produzido numa quantidade 100, vamos escolher esse número, após a cirurgia do sleeve ou do bypass, o desejo do cirurgião é que de 100 passe-se a produzir talvez 0, mas pode ser que o indivíduo continue produzindo 10, 40, 50. Então, o que vai determinar a potência da cirurgia é a capacidade da técnica em si reduzir esse hormônio da fome, da mesma forma aumentar o hormônio da saciedade. Se havia uma produção baixa de GLP-1, peptídeo YY, CCK em pequenas proporções, o ideal é que aumente o máximo possível da cirurgia. Mas isso não tem como parametrizar, isso não tem como saber. E o tempo em que as alterações desses hormônios que diminuem a fome e aumentam a saciedade vai acontecer também é variável, porque o indivíduo tem uma programação genética que trará de volta a fome e a saciedade a níveis parecidos com os parâmetros de antes da cirurgia. Resta a nós, portanto, fazer com que o indivíduo emagreça entre 1 ano e meio e 2 anos, aprendendo mudança de estilo de vida com a equipe multidisciplinar, para não voltar aos velhos hábitos após o retorno da fome e da saciedade em níveis fisiológicos geneticamente programados.